Olá, bom dia. Hoje é o dia 12 de outubro e a nossa meditação é baseada em Romanos capítulo 14, versos 22 e 23. Tens fé? Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Nós chegamos então no final do capítulo 14, mas não no final do nosso contexto, que vai continuar ainda no capítulo 15. E todo esse capítulo falou sobre o problema que existe entre um fraco e um forte, ou seja, aquele que pensa que aquilo que ele come não contamina o seu espírito. E o fraco é aquele que tem cuidado com aquilo que come, porque ele pensa que o fato de comer determinadas carnes vai contaminar o seu espírito. O comportamento entre esses dois grupos, ele é importante que seja, então, seja colocado numa balança onde o que nós procuramos aqui é a comunhão do corpo, é o bem-estar do corpo de Cristo Jesus. Pessoas muito diferentes no mesmo grupo cristão que vão ter que se comportar de uma certa forma para que no final seja o relacionamento no grupo que seja primordial. O que ele está querendo dizer aqui, eu creio, é que é muito importante que você não se condene a si mesmo naquilo que você aprova. E que certas práticas você deve ser, são suas, são convicções que você tem, mas é importante fazer uma diferença entre convicção pessoal e aquilo que é pregado no Evangelho, aquilo que vem da fé. Tanto para aquele que pensa que pode tudo comer, quanto para aquele que precisa ter cuidado, porque se ele faz alguma coisa que ele pensa que é errada, ele vai se condenar e vai se sentir completamente culpado. Então, a importância de você saber distinguir entre o que é convicção pessoal, o fato que aquilo que você herdou, inclusive, da sua família, do seu grupo ético, mas também do seu grupo cristão ou do seu grupo religioso, fazer a diferença entre isso e aquilo que Deus nos revela no Evangelho. A gente já leu, a gente sabe que o Evangelho declara no que se refere à comida e à bebida é que aquilo que você come, que você bebe, não contamina o seu espírito, porque desce para o seu estômago e depois vai para o toalete, como diz o Cristo, que ele chama de lugar secreto, né? Bem púdico, bem. Já o Paulo também diz que o reino de Deus, inclusive nesses textos que nós estamos lendo, o reino de Deus não consiste naquilo que você come ou que você bebe. O reino de Deus fala de justiça, fala de fé, fala de alegria, fala de ágape, de amor, fala de graça. E a gente entende uma coisa extremamente importante quando a gente estuda esses textos de Paulo, é que seja o fraco ou o forte, são guiados pela graça de Deus. A mesma graça que nos salva é a graça que vai seguir toda a nossa vida, que vai nos ajudar a caminhar. Mas o problema aqui é que, às vezes, as minhas convicções pessoais, as convicções do meu grupo, são vistas como se diz em francês, parole de l'évangile, palavra do evangelho. Né? Parole do evangelho é uma expressão utilizada mesmo por pessoas que não creem em Deus nada. Ficou na cultura francesa. Né? Quando você diz é uma palavra do evangelho, ou seja, uma palavra que é boa e que não deve ser, que não pode ser substituída, que é extremamente importante. Mas a minha convicção não é palavra do evangelho, é a minha convicção pessoal. É importante fazer uma distinção entre o que é minha convicção e o que é errado, o que é pecado. Não é porque é minha convicção que deve ser errado. É errado, é uma convicção pessoal, e o fato de não fazer aquilo é errado para mim, mas possivelmente não é errado para uma outra pessoa. E o importante é que não seja errado para Deus. Porque a natureza do pecado ela é distinta. Tudo que é pecado passa ao lado do alvo que Deus fez para você. Porque é o que a palavra pecado, uma das palavras mais utilizadas, quer dizer. Passar ao lado do alvo. Esse alvo sendo, ao meu ver, a justiça de Deus. Essa forma que Deus tem de ser, de viver, de falar, de agir. Deus age, existe em justiça.
Tanto nos dois testamentos se fala dessa forma direita correta de Deus, que em inglês a gente chama de righteousness, a forma correta, clean de Deus, a própria de Deus. Tudo que passa ao lado desse alvo é pecado, mas aquilo que eu tenho como convicção, muitas das vezes é uma tradição familiar e tradição da igreja, mas que não tem nada a ver com o evangelho. É apenas uma tradição. É por isso que ele está dizendo: bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que ele aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Mesmo a sua prática religiosa, às vezes, se torna pecado porque você não tem uma convicção de fé quando você faz ou quando você não faz aquilo. Nós precisamos entender perfeitamente o que o Evangelho realmente é, para não confundi-lo com as minhas tradições. Agora, não podemos também chamar pecado de convicção, porque o pecado não é uma convicção pessoal, o pecado é algo abominável. E andar no pecado só vai nos levar para o buraco, para a perdição, para o abismo. A minha convicção é pessoal. Agora o pecado, o salário do pecado é a morte. É por isso que nós precisamos ter cuidado de não confundirmos nossas tradições cristãs com o Evangelho. O Evangelho vai condenar o pecado do começo ao fim. Deus não faz pacto com o pecado. E o salário do pecado sempre vai ser a morte. Não podemos deixar que as nossas tradições se transformem finalmente numa coisa ruim, no pecado. E aquela convicção pessoal que você tem e que não vai te trazer dano, você pode praticá-la na sua casa. E que Deus te abençoe.